Oi, gente, eu sou Cláudio Lopes. Bem-vindos a mais um Mistérios da Realidade. Hoje nós estamos falando sobre os Anunnakis. Há 450 mil anos atrás, uma raça extraterrestre muito evoluída tecnologicamente desceu aqui na Terra, ali na região do Golfo Pérsico. Milênios depois, uma nova civilização nasceu ali naquela região, os Sumérios, e tomaram um vulto civilizatório de tal monta que os cientistas, pesquisadores, historiólogos, etc., até hoje não conseguem explicar esse súbito crescimento desse povo. Então, essa é a saga daqueles que iniciaram a civilização neste planeta. De todos os pesquisadores que eu tive a oportunidade de estudar, apenas um deles disse que os Anunnakis eram evoluídos espiritualmente. Todos os demais, incluindo o pioneiro na divulgação desse conhecimento, o escritor e linguista americano Zecharia Sitchin, ele se posiciona um pouco neutro em relação à evolução ou não desse povo. Mas ele também coloca que em todos esses pesquisadores a tônica é uma só. Os Anunnakis foram uma civilização que iniciaram toda a vida humana aqui neste planeta. E como eles fizeram isso? Qual o propósito dos Anunnakis nessa história? Eles eram bonzinhos? Eles eram os anjos enviados pelo Senhor? Não. Eles eram pessoas como nós, eram seres como nós, só que eles tinham um objetivo muito bem definido ao desembarcar aqui na Terra. Muitos dizem que eles vieram em busca de ouro. Desses pesquisadores, há quem diga que os Anunnakis não queriam só ouro, né? Entre outras coisas, metais pesados, minerais como urânio, outras coisas, né? Não só ouro, mas principalmente porque eles vieram do mundo chamado Nibiru, ou Nibiru para alguns. Esse mundo não é reconhecido pela astronomia oficial ortodoxa, mas ele pertence ao nosso sistema solar. Na opinião de todos esses pesquisadores, incluindo o Zecharia Sitchin, esse planeta tem uma trajetória errática de 3.600 anos ao redor do nosso Sol. E em muitas dessas passagens, eles ocorreram mudanças cataclísmicas, o que levaram muitos pesquisadores a confundir esse planeta Nibiru com Hercólogos, cujos espíritas e espiritualistas dizem que consideram esse planeta, o Hercólogos, um astro higienizador, que faria com que a humanidade da Terra evoluísse um passo na evolução, passando para um mundo de regeneração. Outros pesquisadores confundem o Nibiru com o planeta X de muitos astrônomos oficiais, ou Manã Marrom, porque dizem que o nosso sistema solar, na realidade, é um sistema binário, o que é muito comum no universo. O que não é muito comum são sistemas unitários como o nosso. Muitos consideram que os Anunnakis vieram aqui extrair o ouro porque em seu mundo natal a sua atmosfera estava em declínio devido ao mau uso do meio ambiente. Nessa missão Anunnaki havia muitos cientistas competentes, inclusive geneticistas e engenheiros. Portanto, eles não só extraíram o ouro, né? Eles faziam experiências genéticas com animais nativos e introduziram outras espécies também. Foram responsáveis por irrigação de canais, obras monumentais de engenharia como os jardins suspensos da Babilônia, já ouviram falar? Pois é, isso aí é legado Anunnaki. Agora, por que será que os Anunnakis criaram a raça humana? Em determinado momento da história dos Anunnakis, eles mesmos que faziam a prospecção do minério chegaram à conclusão de que aquilo não era serviço para eles, que era um serviço muito pesado. Então, como os cientistas, geneticistas da missão espacial já trabalhavam com genes de animais nativos, eles viram a oportunidade ideal para criar uma raça de escravos braçais. Então eles misturaram o seu próprio gene
a macacos nativos da época. E com isso, nascemos nós, prontos para trabalho. Nós fomos criados para trabalhar nas minas. Desde o início dos tempos nós somos operários braçais. Eu quero que vocês opinem sobre essa história. Ela parece uma coisa fantástica, né? Uma coisa de ficção científica. Mas não se esqueçam que eu falei lá nos primeiros programas acerca da ficção científica. Lembram? Lembram-se disso? Pois é. Então, eu quero deixar claro aqui uma coisa. Os homens, esses que foram criados para o trabalho das minas, os seres clonados, né, que só serviam para esse trabalho pesado, eles foram evoluindo. Então, com o passar dos séculos, dos milênios, eles puderam se reproduzir. Então, eles mesmos já começaram a encher a Terra com descendentes. E os híbridos descendentes desses Anunnakis, deuses astronautas, que desencarnaram, mas continuaram a mandar na Terra, lá da outra dimensão, deixaram seus descendentes aqui, que controlavam esses seres humanos que serviam a eles. Então havia toda uma hierarquia. Esses também eram considerados deuses, seres semidivinos e até divinos. Só que eles se encantaram pelas mulheres, então acasalaram-se com elas. Isso soa familiar? Lembra lá na Bíblia, quando lá nos primeiros livros do Antigo Testamento fala assim: e os deuses viram que as mulheres eram belas e então casaram-se com elas? Isso nada mais é do que um reflexo da realidade que ocorreu mesmo, tridimensionalmente falando. Isso não é fantasia. Isso aí é um resquício do que ocorreu lá no passado remoto. Então, essa sociedade era extremamente estratificada. Lá no topo estavam os semideuses. Os descendentes dos Anunnakis já nem existiam mais, porque eles viviam muito para os padrões humanos, mas não eram eternos. Mas os seus descendentes ficaram na Terra. E esses híbridos, eles são os responsáveis por aquela chamada nobreza obscura. Essa nobreza obscura é descendente lá dos primeiros Anunnakis. Eles migraram para todos os continentes e criaram a maior rede econômica que você pode imaginar. Se você investigar a fundo sobre a economia, você vai ver essa economia, as grandes multinacionais, estão nas mãos de uma dúzia de famílias, se muito. E são esses seres descendentes daqueles lá do passado. São eles que controlam o mundo até hoje. Gente, é uma coisa tão óbvia. Nós não compreendemos essa tecnologia, né? Para a gente é uma coisa incompreensível que um povo astronauta vindo de uma estrela distante ou de um planeta distante chegou aqui voando pelo espaço em naves gigantescas e essa coisa toda de engenharia genética há milhões de anos atrás. Mas a gente não se dá conta que o fato de nós não entendermos esta tecnologia não significa que ela não exista. Para eles, tudo isso que eu estou falando aqui era como ligar e desligar um controle remoto de TV. Claro que isso pode existir, só porque a gente não conhece isso a fundo, se bem que essa tecnologia dos discos voadores, nós já possuímos ela antes de começar a Segunda Guerra. Os OVNIs que hoje entram e saem da nossa atmosfera o tempo todo, muitos desses casos são de naves experimentais nossas, americanas, russas, chinesas, mas são nossas próprias naves, não todas, mas algumas delas. Mas isso definitivamente é uma outra história para um outro programa, esse é um outro papo. Gostaram desse vídeo? Então dá o seu like. Ih, sujou!